Boa tarde a todos. Eu sou a Bianca Fernandes e vou estar apresentando esse trabalho juntamente com o João. O tema do nosso trabalho é o impacto do NCM sobre importações de autopeças no estado de São Paulo. Motivos que levaram a gente a estar realizando esse trabalho é verificar se as empresas têm a noção do quão importante é o NCM para as operações de importações nesse segmento, verificar se elas estão atentas aos reais procedimentos e diretrizes dentro da classificação fiscal das autopeças, verificar as possíveis causas, né, em relação à classificação incorreta dessas mercadorias e os motivos mais frequentes dessas classificações incorretas em relação ao NCM. Verificar também se elas têm o conhecimento do valor merceológico do NCM em relação à sua classificação fiscal. Dentro disso, a nossa pergunta norteadora é quais são as dificuldades operacionais, regulamentares e fiscais concernentes ao uso da nomenclatura comum do Mercosul, o NCM, dentro da importação do setor de autopeças. A gente identificou esse tema por conta da dificuldade que as empresas têm em relação à classificação fiscal. E a escolha dentro do estado de São Paulo é porque há um alto volume de importações dentro do estado de São Paulo nesse segmento. O nosso objetivo geral é analisar o impacto fiscal do NCM sobre as importações de autopeças. Dentro disso, nós definimos os nossos objetivos específicos, que o primeiro deles é estudar a legislação nacional e do Mercosul, ou seja, todos os procedimentos e os órgãos envolvidos dentro desses procedimentos, dentro da classificação fiscal, identificar os documentos envolvidos, né, nessa legislação e as leis envolvidas também. Apontar os procedimentos da classificação das autopeças segundo a política externa do Bloco do Mercosul. Essa política está também enquadrada em relação à TEC, que onde engloba a nomenclatura comum do Mercosul por conta da a união aduaneira dentro do bloco. Demonstrar a classificação fiscal no setor de autopeças. Essa classificação fiscal, nós queremos identificar e comparar as variáveis alíquotas dentro de cada NCM. Um exemplo é o imposto de importação, que tem alguns dos impostos tem caráter extrafiscal, que podem variar ou sofrer reduções, e dependendo da fase econômica do país. Outro imposto também que tem bastante variância dentro do NCM é o IPI, que algumas tem algumas diretrizes em relação a isso por conta da tabela da TIP, e a gente vai estar apresentando essas coisas. Identificar os procedimentos utilizados na importação. Então, a gente vai estar apresentando todos os procedimentos dentro da importação, da nacionalização da mercadoria, desde a realização da declaração de importação até o desembaraço aduaneiro no recinto alfandegário brasileiro, dentro do território aduaneiro. Comparar a incidência dos impostos sobre a nomenclatura comum do Mercosul. Então, nós vamos pegar uma declaração de importação, né? Isso mais nos resultados esperados. Vamos estar identificando a variedade dos NCMs em relação às autopeças. Então, identificar qual que é o NCM correto e as respectivas alíquotas para cada mercadoria. Identificar também os NCMs que mais sofrem classificação incorreta. Então, vamos pegar esses NCMs e realizar a correta classificação de acordo com as diretrizes da classificação fiscal. Bem,
No que concerne aos procedimentos metodológicos utilizados em nossa pesquisa, nós vamos usar aqui, né, vamos fazer uma pesquisa bibliográfica. Vamos estar analisando fontes tais como livros, jornais, artigos científicos, documentos tais como uma declaração de importação, e vamos estar fazendo tudo isso numa abordagem de uma pesquisa exploratória, um perfil de uma pesquisa exploratória que vai seguir aqui a ideia de tentar esmiuçar ao máximo o que seria esses problemas regulamentares, documentais e principalmente os fiscais envoltos dentro dessa interpretação do NCM no setor de autopeças. Tudo isso vai se dar numa abordagem qualitativa, ou seja, vamos estar analisando tudo isso de forma documentária e vamos apresentá-los de forma a sintetizar tudo que é importante para entendermos quando acontecem as diferenciações legislativas concernentes ao NCM, tanto por fator interno quanto externo ao bloco, e também como o Brasil também, a sua legislação pode influenciar todo o setor, né? E assim afetar a tabela, né? Que vai estar aí centrada nessa parte de classificação fiscal do NCM como um todo. Bem, agora no que tange a justificativa, nós temos três pontos fulcrais aqui para esmiuçar, que seria a ideia do NCM, do setor de autopeças e também da parte de importações. É bom que temos aqui que, como esses são pontos nevrálgicos, ou seja, eles vão estar ali presentes no nosso tema, né, no que nós tendemos a tentar expor aqui, nós temos que, primeiro, a nomenclatura comum do Mercosul ela é utilizada em vários documentos, tais como declaração de importação, licença de importação, e ele acaba tendo um fator merceológico muito importante para vários tipos de mercadorias. Então, no caso, desde produtos agrícolas até produtos industrializados vão estar aqui constando. Eles vão ter aqui, né, o seu fator merceológico, né, a nomenclatura comum do Mercosul vai ter esse fator merceológico, assim como outras formas de codificações, tais como o NCM, pautadas no sistema harmonizado, vão tê-los e vão estar constando lá caráter fiscal, essa parte da descrição, origem, destino, e também outros pontos tais como alíquotas e quantidade. Tudo isso vai estar constando no NCM através de 8 dígitos, sendo 6 deles divididos em pares, ou seja, 3 pares de itens, quer dizer, de dígitos que vão estar compondo aqui essa parte do sistema harmonizado, sendo eles capítulo, posição e subposição. E também nós vamos ter os outros dois números, né, para completar esses 8 dígitos, que vão ser o item e o subitem, partes importantes aqui para a interpretação da nomenclatura comum do Mercosul como um todo. Bem, no caso aqui no setor de autopeças, é bom termos em mente que ele tem alta documentação, alto teor burocrático, que vamos tentar esmiuçá-los aqui. É importante que tenhamos em mente para não esquecer o NCM em uma declaração de importação, uma licença de importação, outros documentos, para não colocar os NCMs errados. E dentro do setor de autopeças isso também vale, porque ele é um setor muito grande. O Brasil depende muito das importações do setor de autopeças em relação à sua indústria, que é bem mais fraca perante o setor de importações. E no caso, aqui nós temos alta documentação que pode exigir aqui, dependendo de outros setores que acabam se alimentando do setor de autopeças, eles podem acabar sendo um grande empecilho. Ou seja, autopeças específicas vão precisar de declarações específicas. Então, cada autopeça talvez possa merecer ali uma declaração de importação, pode merecer também uma nomenclatura de valor estatístico aduaneiro. Então, isso são dificuldades dentro da importação muito grandiosas que vamos estar tentando abordar aqui com o nosso trabalho daqui para frente. Dentro do nosso referencial teórico, decidimos comentar um pouquinho em relação à história do Mercosul, que foi a aproximação da Argentina e do Brasil, inicialmente, e depois com a união do Paraguai e Uruguai, que se uniram ao bloco do Mercosul. Os demais participantes, Bolívia e Chile, como membros associados, e a Venezuela, que aderiu ao bloco em 2012, mas acabou sendo suspensa em 2016. A principal contribuição do bloco para esses países foi a União Aduaneira, através da Tarifa Externa Comum, no ano de 1995, onde, por meio dela, os países ficam beneficiados por conta
da tarifa externa comum, e as variações das alíquotas podem variar entre 0 a 20%, seguindo o princípio geral da escala tarifária, onde os insumos possuem as alíquotas menores e os produtos manufaturados mais elaborados possuem as alíquotas maiores. Dentro do conceito e fatores de importação, o principal que a gente acabou definindo foi que a importação ela é designada a partir do momento da nacionalização da carga, através do desembaraço aduaneiro e o recolhimento dos tributos de acordo com a legislação nacional. A Receita Federal acaba definindo a importação entrada temporária ou definitiva dentro do território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes de países estrangeiros. Ou seja, um fator importante estar ressaltando aqui nos conceitos e fatores de importação é que a Receita Federal ela tem o intuito de proteger a sociedade dentro da importação, não querendo que a população seja prejudicada e todos os impostos e alíquotas por elas aplicadas pensando no bem-estar da população. Dentro da importação nacional, nós fizemos alguns estudos em relação a isso de maneira breve, identificando as principais mercadorias importadas dentro do território brasileiro e entre a quarta posição, nós identificamos o setor de autopeças, representando 3,54% do percentual referente ao ano de 2018, de acordo com o Observatory of Economic Complexity. Dentro da importação dentro do bloco, nós queremos ressaltar a importância que a importação dentro do bloco tem. Então, as alíquotas em relação às mercadorias dentro da importação e a simplificação e a desburocratização nas operações, tanto de importações quanto de exportações dentro do bloco, que viabilizam o desenvolvimento dos países e o crescimento econômico dos países membros. E a classificação fiscal na importação, ela é seguida de acordo com a tabela TEC, que é a tarifa externa comum, que o NCM segue. E o NCM é designado, tem o mesmo padrão do Sistema Harmonizado Internacional. Outro fato que é bastante relevante para a gente estar comentando é o valor meteorológico e estatístico que o NCM tem para a tarifa externa comum e para os países membros integrantes do bloco. Bem, no que diz respeito ao referencial teórico, como a Bianca já explicitou bastante aqui pra gente, o processo de nacionalização vai depender de vários pontos interessantes. E aqui no caso, nós temos que, no processo de nacionalização, vários documentos têm que ser apresentados, tanto pela parte do exportador, quanto pela parte do importador. E no caso do importador, geralmente tende a ser mais burocrático, dependendo da autopeça, pode precisar de uma licença de importação ou não, ele pode ter uma rigorosidade, na sua inspeção, e pode ter vários fatores que podem atrapalhar. Mas no que tange essa parte documentária, é sempre importante ter em mente que as declarações de importações, assim como os documentos que vão constar o NCM, também como uma licença de importação, precisam ter ali também a apresentação dos seus impostos, e também, depois do final, nós vamos ter que pagar esses impostos, ou seja, o importador pagando estes impostos, eles vão ter que ser pagos o imposto de importação, que é aquele que é determinado pela TEC, né, a tarifa externa comum, e também nós vamos ter aqui, no caso, vários outros impostos incidindo, que são de uma liberdade maior que cada país vai ter, já que estamos falando de uma união aduaneira, os países envolvidos nessa união aduaneira vai ter uma liberdade legislativa para tratar com seus impostos. No caso, o Brasil possui uma das mais complexas, com vários impostos, como ICMS, além do imposto de importação, temos também as contribuições tais como COFINS, PIS,
PASEP e também temos o imposto de importação, que é muito presente aqui para o setor de autopeças. Bem, isso seria aquilo que está dentro do setor de autopeças, mas por que a escolha das importações de autopeças? Bem, o setor ele é bem antigo aqui no Brasil, desde a década de 20 até a década de 80 foi também um grande precedente foi um grande alvo de investimento nacional para as indústrias desse setor, porém com a abertura abrupta dos anos 90, várias empresas acabaram quebrando e o Brasil acabou se tornando dependente de importações de outros países. Então ele vai importar essas exportações aí que vão ser feitas da China, da Coreia do Sul, Japão e Argentina, por exemplo, que vão entrar para o país e vão ali acabar entrando para grandes empresas do setor que acabam sendo fator chave para outros setores tais como o automobilístico, e ele pode ser alvo ali de interpretações errôneas, genéricas e específicas, que vai variar bastante como as tabelas vão ser mudadas, quando elas vão ser mudadas, então precisa de um acompanhamento muito rigoroso sobre essas mudanças que acontecem no NCM, as suas tabelas, as diferentes alíquotas que vão incidir, porque, via de regra, nós estamos tratando de impostos extrafiscais e também o NCM pode ter um fator de influência do sistema harmonizado e também, obviamente, pelas diretrizes do bloco. Bem, no que diz respeito aos resultados esperados, nós temos aqui o foco de apresentar as tabelas, as listas, também quais são as interpretações com a parte dos tributos, contribuições, impostos envolvidos, taxas que vão estar aqui incidindo e como isso vai influenciar o setor de autopeças como um todo. Qual que são as interpretações dadas para as declarações de importação, quando as tabelas vão influenciar ou não a incidência destes impostos, como que tudo isso funciona. Vamos tentar esmiuçar isso usando uma empresa que não vamos divulgar o nome, com uma declaração de importação específica, e possivelmente podemos ali então esmiuçar um pouco desse recolhimento de impostos, né? Como que acontece o pagamento desses impostos, quais são as alíquotas incidentes, como que funciona o cálculo ali envolvido, e também temos ali a esperança de tentar chegar ao setor acadêmico para futuras pesquisas nesse campo, e também queremos influenciar ali o setor de autopeças a conhecer um pouco mais sobre o assunto e também possivelmente ajudá-los e ajudar também o setor automobilístico e outros que necessitam do setor de autopeças. Agora, nosso cronograma para o TG2. Para os meses de agosto, então, revisaremos a proposta de acordo com as recomendações do TG1. A discussão teórica em função dos objetivos realizaremos no final de agosto a início de setembro. O início do levantamento de dados e análise de dados de acordo com a coleta nos meses de setembro e outubro. Já no mês de novembro, realizaremos as considerações finais e toda a revisão do trabalho e a apresentação final do trabalho para a nossa professora orientadora. E decidimos, então, deixar estabelecido a data de apresentação do TG2 para a banca no mês de dezembro, por conta da mudança do calendário, possivelmente. Agora, segue as nossas referências bibliográficas utilizadas para a construção do TG1. Muito obrigada por assistirem a nossa apresentação de